Amazônia TV. Oferecimento Massas Fortalezas Express. Muito mais sabor em menos tempo. Olá, muito boa tarde para você que está ligado aqui na programação da TV Amazonas. O Amazônia TV traz as principais notícias do interior e também aqui da capital. Fim de semana marcado por muitas ocorrências policiais, fuga em massa do Compage expõe a fragilidade do sistema penitenciário do Amazonas. Dos 42 fugitivos, 8 já foram recapturados. E essas são imagens de alguns fugitivos e você pode ajudar a polícia na recaptura. Qualquer informação deve ser denunciada pelos telefones que estão aparecendo em seu vídeo. Crime brutal na Zona Norte após discussão em bar. Filho assassina o pai com uma faca. Preso acusado de ser o autor do atentado contra agricultor em Iranduba, na região metropolitana. Condutores ignoram a nova regra da lei seca. Só neste fim de semana, 24 motoristas foram flagrados em Manaus, dirigindo sob o efeito do álcool. Casas desabam na Zona Leste. Quem acompanha essa situação é a repórter Laura Liz. Com as fortes chuvas deste domingo, esta casa, no bairro São José 1, desabou por volta de 10 horas da noite. A semana começa com muitas ofertas de emprego. Fique com a gente e saiba quais são as vagas disponíveis no mercado. Tem ainda a programação para a Semana da Mulher e a preparação dos artistas do Bumbá Caprichoso para o Festival de Parintins. Tudo isso e muito mais agora no Amazônia TV. Fim de semana cheio de ocorrências policiais, com blitz da lei seca, apreensão de adolescentes, fuga na unidade prisional, além de um filho que matou o pai no Novo Israel. Nós vamos ao vivo com o repórter Rubens Medeiros. Rubens, boa tarde. Onde é que você está? É muitos casos de violência, né, Rubens? Oi, Lili, boa tarde a você que nos honra, nos prestigia com a sua audiência. Muitos casos de violência registrados, sim. Eu tô aqui no Estúdio 5 porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a programação da Semana da Mulher que o shopping vai promover. Mas antes a gente vai fazer o nosso rápido giro de polícia. Agora pela manhã, na zona sul de Manaus, no bairro Petrópolis, um taxista foi assaltado por um rapaz de 15 anos. Ele foi abordado pelo rapaz enquanto estava trabalhando. Houve agressão, o taxista precisou ser levado ao pronto-socorro e a polícia chegou ao rapaz através dos outros taxistas. O táxi que foi assaltado tem um sistema de monitoramento via satélite, o GPS, e a central de táxi foi quem acionou os demais taxistas para que eles conseguissem segurar o rapaz. Agora ele vai ter que responder na justiça, vai ser encaminhado então para o Centro de Reabilitação de Menores Infratores. Mas não para por aí não, Lili. Por enquanto, ainda tem foragidos do último sábado da unidade prisional Anísio Jobim, 42 presos. A gente vai ver aí algumas imagens. Cavaram um túnel que liga uma das celas à área externa da unidade prisional. Uma coisa extremamente ousada. Ainda não foi confirmado, mas provavelmente é uma das maiores fugas em massa registrada já aqui no Amazonas. Ainda nesta edição a gente vai mostrar a foto de algumas das pessoas que estão foragidas e a polícia pede que a população tem papel fundamental nessa hora, que ajude, se tiver qualquer informação, ligue, denuncie, os telefones a gente também vai passar, ou então você pode ligar para o 190 ou Disque Denúncia 181 para tentar colocar todo mundo do lugar de onde eles não deveriam ter saído, que é de dentro da unidade prisional. Lili, daqui a pouco eu volto com outras informações. Obrigada, Rubens. E a gente pede que você ajude na recaptura. Entre os fugitivos estão assaltantes de bancos, latrocidas e assassinos de taxistas. Quem tiver alguma informação e que possa ajudar a encontrar os fugitivos do Compage, que ocorreu no último sábado, é só ligar para os números que estão aparecendo aí em seu vídeo. Lembrando que não precisa se identificar, inclusive as ligações podem ser feitas a cobrar. A gente pede maior atenção também para você que mora aí nos municípios aqui da região metropolitana de Manaus, porque um desses fugitivos podem ter ido para esses municípios. E este adolescente que é acusado de assaltar o policial não é um caso isolado, não. Só no final da tarde deste domingo, um grupo foi encaminhado ao 18º Distrito, no bairro Novo Israel, acusado de fazer arrastões na Avenida do Turismo. Entre eles, 3 adolescentes e um deficiente físico.
Os 3 adolescentes e os outros 6 jovens estavam em um balneário no bairro Tarumã quando foram surpreendidos pelos policiais da Força Tática. Temos informações aí que pelo menos 2 deles são de alta periculosidade, já fizeram vários assaltos na área. Inclusive um dos menores já está envolvido em um outro assalto a um mototaxista que se encontra em estado grave no Hospital João Lúcio. Além de objetos roubados, foi encontrada uma arma artesanal com o grupo. É um simulacro de arma de fogo aí, imitando uma pistola prateada. Uma noite de susto para os moradores do São José na Zona Leste. É que o seguinte, ocorreu lá imaginem só, a própria casa desabando. Foi isso que ocorreu com o seu Williams, que conta essa história pra gente, lá, que a repórter Laura Lisa esteve lá com ele e conversou com ele. O local está isolado, é uma área considerada de risco. Um barranco localizado no São José 1, na zona leste de Manaus. Na noite deste domingo, o Williams estava com a esposa e filhos na calçada, quando viu a casa desabar. Quando a gente viu foi os estralos, aí começou a estralar tudo e começou a desabar tudo. Porque isso aqui foi desabando devagarzinho essa escada aqui, ó. De acordo com ele, o volume de água aumentou devido à obra de construção do complexo viário do São José, no ano passado. Na construção do viaduto, eles desviaram a água toda para cá, a tubulação de água toda para cá, e aqui a galeria aqui não aguentou a potencialidade, porque a água é muito feia. Aqui neste trecho é possível observar a dimensão do estrago. Lá em cima, a casa do seu Williams, completamente destruída. Aqui neste ponto ficavam localizadas 4 moradias que, segundo os moradores, desabaram em abril do ano passado. E há risco de mais desabamento com este período chuvoso. Patrícia e Cosme perderam as casas e hoje moram de aluguel. É difícil porque a gente tem que ficar na casa dos outros, alugado, mas é difícil, né? Depois da gente ter a casa da gente, tem que estar na casa dos outros. Até agora ninguém tomou nenhuma solução, né? Vem um, vem outro e nada resolvido. Que susto, hein? Equipes da Defesa Civil de Manaus foram ao local e constataram que esta casa que desabou já tinha sido visitada pela Defesa Civil no ano passado, quando foi constatado que ela e outras 6 residências corriam risco de desabamento. As famílias foram cadastradas e atendidas pelo aluguel social por meio da Semast. Hoje pela manhã, os técnicos da Defesa Civil avaliaram a situação da área considerada de risco e dos imóveis que foram construídos próximo ao barranco. De acordo com o laudo dos técnicos, mais 6 casas estão em risco de desabar. As famílias serão atendidas pela Semast e casas demolidas para evitar acidentes. Uma blitz no fim de semana flagrou 24 motoristas dirigindo após ingerir bebida alcoólica. Grande parte desses condutores eram jovens. Este motorista deu trabalho à equipe do Detran e da Polícia Militar. Ele tentou fugir do teste do bafômetro e estava sem a habilitação e os documentos do carro. Depois de muita conversa, aceitou fazer o teste, que acusou embriaguez. O carro foi retido, a carteira suspensa por 1 ano. Além disso, ele foi enquadrado na lei seca e recebeu multa de R$ 1.974. A Operação Tolerância Zero no Trânsito começou na madrugada de sábado. 2 barreiras de fiscalização foram montadas na capital. A operação envolveu agentes do Detran e policiais militares e civis. Os motoristas pegos, na maior parte das vezes, são jovens recém-habilitados. Os números engrossam as estatísticas do Detran. Desde janeiro foram aplicadas 230 mil multas por embriaguez ao volante. Em cerca de 60% dos casos, quem estava na direção eram jovens com idade entre 18 e 35 anos. Então nós vamos, a partir da semana que vem, também intensificar as nossas campanhas educativas para conscientizar esses jovens. Se for beber, vá de táxi, ou leve uma namorada, ou leve um amigo ou uma amiga para dirigir o carro. Entre sexta-feira e sábado, 117 veículos foram apreendidos e 35 motoristas foram reprovados no teste do bafômetro. 6 desses foram flagranteados porque apresentavam um volume de álcool no organismo superior a 0,34 milímetros. Segundo a assessoria do Detran, a partir de agora, as blitz também serão realizadas durante a semana.
Uma embarcação afundou no Rio Madeira no fim da tarde deste domingo, próximo à cidade de Humaitá, distante 590 quilômetros de Manaus. De acordo com o 9º Distrito Naval, as 2 pessoas que estavam na lancha do tipo Rabeta estão desaparecidas. No momento do naufrágio, de acordo com o 9º Distrito Naval, as condições climáticas eram ruins, com o céu nublado, fortes ventos e banzeiros. Equipes da Agência Fluvial de Humaitá organizam e a organização militar subordinada à Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental trabalham no local na procura dos desaparecidos. O 9º Distrito Naval informou que um inquérito administrativo sobre acidentes e fatos da navegação vai ser aberto para apurar as causas e responsabilidades do acidente, com previsão de ser concluído nos próximos 90 dias. Ainda nesta edição, o caso do filho que assassinou o pai a facadas na Zona Norte. Já no próximo bloco, imprudência de motorista termina em acidente na Torquato Tapajós. E como é que foi a procura por emprego no Cine Manaus hoje? Agora, 12:12. E você vai ver agora os números de telefone que a população pode denunciar sobre os fugitivos do Compage. É só ligar, cobrar, não precisa se identificar. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Neste fim de semana, a Força Tática da Polícia Militar fez mais uma apreensão de oxi, droga derivada da cocaína e é a mais perigosa do que o crack. 400 gramas do produto foi encontrado em uma ação realizada no domingo, no Beco do Gelão, no bairro do Candos. Foram apreendidos também 400 gramas de pasta base de cocaína e cerca de 160 trouxinhas de cocaína. Uma pessoa foi presa. A polícia prende o cabo reformado da Polícia Militar suspeito de ter baleado o agricultor Mário Sérgio Rocha. O motivo do crime seria uma denúncia de grilagem de terras da União no município de Iranduba. O crime foi na madrugada de sábado. Os agricultores afirmam que o crime foi uma represália em razão das denúncias contra o cabo reformado, que, de acordo com eles, está envolvido em loteamentos irregulares em Iranduba, interior do estado. A situação foi denunciada em setembro do ano passado, em reportagens exibidas pela TV Amazonas, quando os colonos denunciaram a venda de lotes em áreas da reforma agrária, além de crimes ambientais. O INCRA confirmou que o loteamento estava irregular. Mesmo assim, a venda de terrenos continuou. Mário Sérgio está internado no pronto-socorro 28 de agosto em Manaus, onde prestou depoimento à Polícia Civil. Apesar do autor dos disparos estar usando capacete, ele foi reconhecido pela vítima como sendo o Cabo Pereira. A cirurgia do agricultor Mário Jorge Rocha para a retirada da bala que está alojada no peito está marcada para hoje. Várias pessoas já morreram por conflitos de terra aqui na região, mas como essa é a questão de legalização de terras no estado. O repórter Rubens Medeiros está ao vivo com o coordenador estadual de Terras Legal, Luiz Antônio Souza, e vai conversar com a gente agora. Rubens. Oi, Lili, estamos de volta. A gente convidou o representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário para justamente falar como é que funciona exatamente, o que é uma reforma agrária, como é que funciona essa distribuição, principalmente lá no setor onde ocorreu esse crime. Seja muito bem-vindo, muito boa tarde para o senhor Luiz Antônio. O que é reforma agrária? Começa por esse ponto. O processo de reforma agrária é quando a União ou o Estado destina parte das suas terras a agricultores familiares para que eles possam viver e trabalhar ali. No caso específico do Iranduba, você tem um processo de regularização fundiária, que são terras públicas onde alguém já ocupou, independente da vontade da União ou não, e o que nós estamos procurando fazer é regularizar essas posses. Identificamos quem efetivamente ocupa as áreas, medimos, demarcamos e expedimos títulos. Hoje mesmo expedi mais ou menos uns 20 títulos. No caso do Iranduba, como há uma pressão imobiliária muito forte, tem gente invadindo posses anteriores e tentando burlar isso, foi o que a gente está acompanhando. Esse senhor, por exemplo, que foi baleado, ele tem um processo de regularização no nome dele, já tinha denunciado que vinha sendo ameaçado. Nós do Ministério denunciamos o caso à Polícia Federal, denunciamos à Agência Brasileira de Inteligência e comunicamos às autoridades. O Ministério não tem poder de polícia, de modo que nós não podemos chegar lá e avocar para nós a responsabilidade de reintegrar posse ou coisa parecida. Mas de fato, quem é que tem direito a essa terra? Terá direito à terra quem vive nela, trabalha.
vive e produz nela, essas pessoas terão direito a ser regularizado desde que atenda a legislação, dentre eles não ter outras terras. No caso de conflito, essa área, por exemplo, não será regularizada até o conflito ter sido superado. As áreas são para destinação de trabalhadores para atividades agrícolas e agropecuárias. Então não adianta o camarada comprar pedaço de terra em Iranduba, querendo fazer empreendimento imobiliário, que eles não farão. Nas terras públicas federais não tem regularização urbana, não tem compra e venda de lotes pequenos. Ok, obrigado pelas informações, Lili. É com você. Obrigada, Rubens. E na madrugada de domingo, um motorista supostamente embriagado perdeu o controle do veículo e causou um acidente. Em seguida, ele fugiu do local. O acidente ocorreu na madrugada de domingo na Avenida Torquato Tapajós, bairro Flores, zona centro-sul de Manaus. De acordo com testemunhas, um condutor supostamente alcoolizado trafegava pela avenida no sentido centro-bairro quando perdeu o controle do veículo e bateu na caminhonete parada na calçada. As testemunhas disseram que depois da colisão, o condutor abandonou o veículo e os documentos no local e fugiu de mototáxi. A parte da frente do veículo ficou sobre a traseira da caminhonete. As faixas de pedestre deveriam auxiliar quem precisa fazer a travessia em vias públicas, mas falta consciência tanto dos pedestres, que nem sempre usam a faixa, quanto dos motoristas, que às vezes não respeitam a faixa. Não deveria, mas cenas como essas ainda são vistas. Pessoas que, ao invés de usar a faixa de pedestre, preferem arriscar a vida e fazer a travessia entre os carros. Não tem como, né? Olha aí, passar mais de meia hora para atravessar aí, né? Tem que se arriscar. Tem que se arriscar, porque não tem outro jeito. Quem usa a faixa reclama que nem todos os motoristas respeitam a sinalização. Nos lugares em que não há faixa, a situação fica pior ainda. Acontece, né? A pessoa sem experiência, né? Que ele olha que aqui é o direito dele, né? E aí o pessoal, os motoristas não respeitam muito bem, não. Segunda-feira é dia de oportunidade aqui na Amazônia TV e a repórter Rutiene Bindá foi ao Cine Manaus para trazer para você as vagas disponíveis no mercado. Confira. São vários os serviços oferecidos aqui, entre eles a consulta e o encaminhamento ao mercado de trabalho. Kellen veio por isso. Há 4 meses tenta conseguir o primeiro emprego. Eu sou estudante, estou procurando o meu primeiro emprego, já estou há 4 meses procurando na área industrial. Antônia também está à procura de uma vaga no distrito industrial, só que ela tem vantagem, 10 anos de experiência comprovada. Estou à procura de um emprego, como revisora industriária. E quem tiver aí uma oportunidade, eu estou à disposição. Osiel quer uma chance na área administrativa. Ele está desempregado desde novembro do ano passado. Então eu estou procurando emprego na área administrativa, Como eu tenho experiência, já tenho vários cursos. A Kellen, a Antônia e o Osiel são algumas das pessoas que estão precisando de uma oportunidade. E se você puder, ajude. Agora, olha que boa notícia. Existem 66 vagas disponíveis no Sistema Nacional de Emprego nesta primeira segunda-feira do mês de março. E sobre este assunto, eu converso com o Adonai Sabá, diretor do Cine Manaus. Quais são essas áreas? Eletricista, bombeiro hidráulico, motoboy, pedreiro e linha de montagem no Distrito Industrial. Quem estiver interessado, o que tem que fazer? Primeiro ele pode acessar esse site que está aparecendo aí na tela, e quem não puder fazer o acesso direto, pode vir até o Cine Manaus para fazer seu cadastro e buscar essa vaga de emprego. Agora é importante também falar em relação à requalificação profissional. Isso. Nós começaremos hoje o curso de matemática, português e informática básica, para que ele se prepare ainda mais para o mercado de trabalho. Muito obrigado pelas suas informações. O Cine Manaus, que funciona aqui na Floriano Peixoto, no centro da capital, funciona de 8 da manhã às 2:30 da tarde para atender a população. Rutiene Bindá, para o Amazônia TV. E o dia será chuvoso aqui na capital em boa parte da região. Confira no mapa a previsão do CIPAM para as próximas horas em toda a região.
Segundo o CIPAM, a segunda-feira será de céu nublado e com chuva em boa parte da região. O sol aparece entre nuvens em Roraima, onde pode chover em áreas isoladas. No oeste e sul do Amazonas, em Rondônia e no Acre, chuva forte e trovoadas. Vamos às temperaturas. A mínima em Manaus e em Porto Velho fica em 23 graus. Máxima de 30 em Rio Branco e de 33 em Boa Vista. Você pode ajudar a polícia na recaptura dos fugitivos do Compage. Os números de telefone para a população denunciar estão aparecendo aí em seu vídeo, bem como a foto de alguns desses fugitivos. A ligação pode ser feita a cobrar e não precisa se identificar. E o apelo é para que não passem trotes. E ainda nesta edição, a reportagem sobre um crime bárbaro na Zona Norte. Filho assassina pai a facadas. E no próximo bloco, dica para a mulherada. Aguarde só um pouquinho que o intervalo é rapidinho e nós voltamos em instantes. Estamos de volta e para falar da desordem no trânsito lá na Manaus Moderna. Quem é que não já se aborreceu a procurar por uma vaga para estacionar nesta parte do centro? A situação é tão complicada por lá que quem vai às compras na feira já começa a pensar duas vezes antes de sair de casa. Dá só uma olhada na reportagem. Trânsito intenso por aqui. Quem vai à Feira da Manaus Moderna sabe bem que as frutas e verduras são fresquinhas, mas tem que ter paciência para conseguir parar o carro. Não há nenhum local apropriado para carga e descarga de produtos, o que piora o fluxo ainda mais. Os ambulantes ficam do lado de fora. Os pedestres passam por todo lado a toda hora, num ritmo frenético. Dona Rose, que trabalha aqui há quase 20 anos, entende que se houvesse organização na área externa da feira, os clientes se sentiriam mais confortáveis para vir aqui, aumentando assim as vendas, claro. Porque tem muitos clientes que não vêm aqui por falta de estacionamento. O problema de trânsito e estacionamento aqui na porta da Manaus Moderna é tão grave que os motoristas precisaram encontrar uma alternativa e olha só qual foi. Um consumidor fica no carro, enquanto o outro sai para fazer a feira lá dentro. Às vezes dá até vontade de desistir. Tem gente que fala assim, eu não vou na Feira da Manaus Moderna porque não dá para descer. O congestionamento sempre é assim, tanto de ida como de vinda. O diretor superintendente do Manaus Trans, Pedro Carvalho, informou que a prefeitura vai implantar o mais breve possível um projeto para organizar o trânsito na área da Manaus Moderna próximo à feira. Enquanto essa organização não ocorre, o Manaus Trans coloca diariamente agentes que tentam organizar o trânsito, principalmente de cargas e descargas naquela área. Mas, pelo que a gente acompanhou na reportagem, o número de agentes de trânsito parece não ser suficiente. Isso sem contar com a falta de educação de alguns condutores. E como nós estamos na Semana da Mulher, tem dica aqui no Amazônia TV, uma programação especial para elas, não é, Rubens Medeiros? É sim, Lili, estamos de volta. Boa tarde para você que ligou agora no Amazônia TV, aqui o Estúdio 5, a partir de hoje, 1 da tarde até as 6 da tarde e até sexta-feira tem programação completa para você, mulher, você amazonense, você manauara, seja muito bem-vinda a essa programação. Vamos conversar com o superintendente do shopping, o Diógenes Costa, que vai falar pra gente o que tem programado. Diógenes, boa tarde. O que vai ter a partir de hoje, 1 da tarde? Boa tarde. Vai ter muita saúde, moda, beleza, estética, informação, né? Saúde para as mulheres ficarem cada vez mais bonitas. Afinal de contas, é o que elas mais gostam. E o melhor, tudo de graça. Exatamente, tudo é gratuito. É só vir ao shopping. O SESC é um grande parceiro que está promovendo boa parte das ações. Vai ter palestra educativa, vai ter medição de MC, ginástica laboral, tudo isso gratuito. Vamos convidar quem está em casa então, a partir de 1 da tarde até sexta-feira, de 1 às 6. Exatamente. Começa hoje, daqui a pouquinho, até sexta-feira, né, vai até às 18 horas, das 3 às 18 horas. Tá dado o recado então, obrigado. Lili, mulherada convidada, inclusive você, seja muito bem-vinda. Tá certo, obrigada pelo convite. Agora a gente vai falar da fuga que ocorreu no Compage neste sábado. Os presos conseguiram abrir um túnel para fora do complexo e fugir para a mata. A Secretaria de Justiça chegou a divulgar que 36 presos tinham fugido, mas hoje pela manhã corrigiu a informação. O número é muito maior.
8 presos recapturados durante o fim de semana voltaram no início da noite de ontem para o complexo penitenciário Anísio Jobim, na BR-174. Eles tinham fugido do Compage no sábado à tarde. Os presos surpreenderam a vigilância, abrindo um túnel com cerca de 20 metros de comprimento entre uma cela e o lado de fora da cadeia. Estas fotos mostram a saída do túnel, com 1 metro de largura e 90 centímetros de altura, por onde os presos se arrastaram para fora da penitenciária. Policiais militares que estavam nas torres de vigilância viram a movimentação e deram tiros de alerta. Após a contagem realizada no sábado à noite, foi divulgado que 36 presos haviam fugido. Mas ontem à noite foi realizada uma nova contagem mais rigorosa no pátio do complexo penitenciário. E uma nova surpresa: o número de fugitivos aumentou. 42 presos. A polícia ainda procura 34 fugitivos. O secretário executivo adjunto da Secretaria de Justiça admite falha na vigilância e explica o motivo da confusão na contagem dos presos. A primeira conferência havia sido feita com os presos dentro da cela e também em condições não muito boas de visibilidade, já que era à noite. E ontem foi feita uma conferência, né, com todos os presos posicionados na quadra, e aí pôde-se chegar a esse número. Encarnação afirma ainda que vai ser aberta uma sindicância para apurar como os presos conseguiram abrir o túnel sem serem notados. E a Polícia Civil vai investigar se houve facilitação por parte da vigilância na fuga. A falha houve, isso aí é inquestionável, e será apurada por intermédio de uma sindicância que será instaurada pela Secretaria de Justiça e também por um inquérito que será instaurado no âmbito da Polícia Civil. Mais um fugitivo foi recapturado esta manhã na M10. É o 9º fugitivo capturado. Sebastião de Assis Gomes, de 38 anos, vai ser levado para o 26º Distrito Integrado de Polícia, lá no Santa Etelvina. E para falar desta questão das unidades prisionais, o nosso convidado de hoje é o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Márcio Meirelles. Boa tarde. Boa tarde a todos da Amazônia TV. Obrigado pelo espaço. Estamos aqui para prestar os esclarecimentos que julgamos ser também fundamental para poder dar satisfação à sociedade. Secretário, quando é que vai acabar essa questão do celular, aparelho celular dentro do sistema penitenciário? Já que foram apurados fatos de que eles estavam organizando toda essa fuga através de troca de mensagens, inclusive tinha até um carro do lado de fora para levá-los dali. A questão do celular, pontualmente, é uma questão que não tem como eliminar 100%. Você tem como trabalhar para impedir que qualquer tipo de objeto ilícito entre na unidade prisional. O celular realmente tem sido um aparelho bem encontrado, um número significativo e, sem dúvida nenhuma, isso para fazer facilitação. Mas nós temos também um trabalho todo programado já ao longo deste ano para poder intensificar a questão das revistas com apoio da Secretaria de Segurança Pública para poder inibir qualquer tipo de plano de fuga. Muito bem exposto pelo Coronel Bernardo, que foi procurado hoje de manhã, esclarecer esse número de 36 para 42, porque o perfil da nossa administração é a transparência total à sociedade. E vocês são um instrumento para poder nós conseguirmos fazer esse trabalho. Então, houve realmente, inicialmente, a divulgação de 36 fugitivos, mas numa checagem ontem à noite, na unidade prisional, se checou o número real e definitivo, que foram os 42 e que nós já temos agora 9 recapturados. Com esses 9, qual vai ser o tipo de punição para esses que já estão voltando para o Compage? Olha, a punição está prevista no Estatuto Penitenciário do Estado do Amazonas. No caso desse, ele vai responder um procedimento disciplinar, onde ele vai ficar 30 dias em isolamento, não tem direito à visita, tendo acesso apenas ao advogado. Em regra, ele não teria nem direito a banho de sol, mas dependendo de cada caso, isso pode ser flexibilizado. Tem pessoas que podem ter problema de saúde e aí você tem que flexibilizar de alguma forma, porque a nossa missão é justamente buscar a efetividade do serviço, observando e cumprindo a decisão judicial, bem como
a buscar a humanização no cumprimento da pena e o próprio processo de ressocialização para aqueles que assim desejam ser ressocializados. E como é que estão as investigações, já que foi comprovado, inclusive na reportagem, o secretário também confirmou lá que houve falha. Como é que estão as investigações para tentar chegar, né, aonde realmente ocorreu falha, se teve facilitação lá de agentes também? Sem dúvida, é inquestionável a questão da facilitação. Nós temos que rever os procedimentos de segurança da empresa terceirizada que presta serviço lá no local, porque o trabalho que foi feito em fazer esse túnel é um trabalho que leva dias, e aí tem a responsabilidade dos agentes de disciplina, que são os servidores da empresa terceirizada que administra a unidade prisional, responder por esse evento. Então, o procedimento é padrão. Qual é o procedimento? Primeiro, abertura de sindicância para poder nós apurarmos em que circunstâncias aconteceu. Segundo, verificar a possibilidade de indicarmos se há autor, se alguém efetivamente apontar quem participou com essa facilitação de fuga. A facilitação de fuga é um crime previsto no Código Penal, mas é uma pena relativamente baixa, e quando nós, como temos feito, identificado que um servidor ele facilitou a fuga, ele é encaminhado imediatamente para a Polícia Civil, que lá o advogado ouve, toma o depoimento e libera por conta da previsão legal que não comporta a prisão de um agente desse. Eu diria até numa hora dessa, lamentavelmente, mas é a lei. E a lei serve para todos. Secretário, essa foi a maior fuga já registrada aqui no nosso estado, e o que mais chama a atenção é que eles cavaram esse túnel e a terra, onde estava sendo jogada? Porque eu acredito que foi muita terra, como é que não se observou, né, esse resíduo? É isso que a empresa vai ter que responder para a gente. É isso que a empresa vai ter que dizer, onde está o trabalho desses agentes de disciplina, porque eles têm a obrigação contratual, eles têm o dever de fazer 2 vezes ao dia chamada no local, na cela. E esse trabalho não foi feito de um dia para o outro. Esse trabalho de cavar um túnel não são questão de horas, são questão de dias. Então vai ser nessa sindicância, bem como na própria apuração que a Polícia Civil está dando andamento para poder responsabilizar quem participou disso daí. E secretário, como é que vai ficar a visita? Vai ter visita normalmente? Porque o complexo comporta outros detentos também. Como é que vai ficar esse sistema de visita? Vai ocorrer normalmente com toda essa situação? Não, a questão da visita é uma questão perfeitamente administrável. Isso daí tem todo um cronograma, tem todo um trabalho de acompanhamento, então vai ser normal, é normal, está em procedimento normal a questão de visitas. Ou seja, no próximo final de semana, quem tem parentes que está lá não vai sofrer nenhuma alteração, não vai ocorrer a visita normalmente. De forma alguma. Tá certo, secretário Márcio Meirelles, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e uma boa tarde. Boa tarde, eu quero agradecer aqui a colaboração, a parceria da Secretaria de Segurança Pública e através dos meios de comunicação que estão sendo divulgados pela Secretaria as fotos dos fugitivos. Com esses telefones, ligue, informe, você não será identificado, evite fazer qualquer tipo de trote, isso pode atrapalhar e muito o trabalho da polícia. Faça um trabalho, porque a questão da segurança pública é uma responsabilidade de todos, sem dúvida alguma. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Tá certo, então, nós é que agradecemos e lembramos a você que está aí em casa nos assistindo que você pode denunciar, sim, qualquer informação sobre esses fugitivos. É só você entrar em contato com a polícia, anote aí os números de telefone que estão aparecendo em seu vídeo, pode ligar, cobrar e não precisa se identificar. E você vai acompanhar também o caso do jovem que assassinou o pai com golpes de faca. E tem boi bumbá também. Quer saber como levar o caprichoso para a sua comunidade? Então não perca, que a gente volta logo depois do intervalo. Não, sai daí que é rapidinho. Agora em Manaus, 12h e 40 minutos. A gente te espera. Tchau. Azul e branco. Olha que barbaridade. Neste fim de semana, um filho matou o pai depois de uma discussão. O crime foi ontem à noite no Novo Israel. O repórter Vandré Fonseca esteve no 8º Distrito de Polícia, onde o acusado foi apresentado.
Aldemir Pinto da Mota comemorava o aniversário de 25 anos na casa do pai. Os dois bebiam quando surgiu uma discussão motivada por críticas que o pai fazia ao comportamento de um irmão de Aldemir. Ele ficou nervoso, perdeu a cabeça e partiu para cima do pai, que também se chama Aldemir, mas tem como sobrenome Gomes da Mota, e acertou 3 golpes. O pai chegou a ser socorrido e levado ao SPA da Galileia, mas não resistiu. O acusado, Aldemir, foi trazido aqui para o 18º Distrito Policial no bairro Novo Israel e foi indiciado por homicídio doloso, com o agravante de ser a vítima um ascendente dele, o que pode ainda aumentar a pena durante o julgamento. Vandré Fonseca para o Amazônia TV. O cinema do Shopping Milênio, que foi interditado por infiltração e problemas no forro, voltou a funcionar no sábado. Segundo a assessoria do shopping, a reabertura se deu após ter sido cumprido todas as adequações exigidas por fiscalização do Corpo de Bombeiros. A interdição foi na sexta-feira, resultado de uma denúncia de um cliente ao Conselho de Defesa do Consumidor, que observou que uma parte do forro caiu, deixando a estrutura do telhado à mostra. Terminou neste domingo a segunda edição da Feira de Artesanato Mundial. Foram 10 dias de trocas de experiência e muitos lucros. Olhares atentos com as novidades, movimentação intensa. Até a fila, os amazonenses e os turistas enfrentaram para conferir o último dia da Feira de Artesanato Mundial, realizada pela Secretaria de Estado do Trabalho e Emprego. Uma feira de oportunidade. O artista plástico colombiano Al Costa está em turnê pelos países sul-americanos, divulgando o trabalho dele. Ha sido muito bom. Eu agradeço a todo o público que teve a oportunidade de vir aqui. Já para as crianças, o que chamou a atenção foi a onça pintada, que parecia de verdade. Muito bonito. Para as mulheres não faltavam opções, colares, brincos, roupas. Não tinha como sair de lá com as mãos vazias. Durante os 9 dias de feira, cerca de 200 artesãos do Amazonas e de mais 20 países e 10 estados brasileiros puderam expor e comercializar os produtos e participar de cursos de capacitação. A meta da organização do evento é que para a próxima edição, além do artesanato internacional e dos trabalhos que são realizados aqui em Manaus, a oportunidade também se estenda aos artesãos do interior do Amazonas. É a divulgação da nossa cultura, entendeu? É renda que gera para os nossos artesãos, então é muito gratificante. E o Boi Caprichoso se prepara para a gravação do CD e DVD e todo fim de semana tem roda de toada. Nós vamos ao vivo com o repórter Rubens Medeiros, que está com alguns integrantes da Nação Azul e Branca. Rubens. Oi, Lili, estamos de volta. Imagina só levar o Caprichoso para a sua comunidade. Saiba que tem como esse projeto é o Roda de Toada. E a gente conversa agora com o Salomão Rossi, que é um dos cantores do Caprichoso. Ele vai explicar pra gente como é que surgiu essa ideia, como é que funciona para você levar para sua comunidade. Salomão, boa tarde, obrigado pela presença das meninas também. Como é que eu faço para levar o Caprichoso para minha comunidade, então? Você liga para 9132-2280, Movimento Marujada, e agende, porque já tem várias comunidades ligando. É um projeto inovador do Caprichoso. Cada sábado nós vamos estar nos bairros, levando as toadas antológicas, junto com o CDC, junto com a Raça Azul, isso tudo para agregar os nossos torcedores. E você que é do contrário, que está querendo virar a casaca, aproveita que o momento é esse, viu? A gente vai estar no teu bairro, você liga para 9132-2280, liga para o Movimento Marujada, a agenda, que é a partir do dia 16, porque essa semana nós estamos com a caravana azulada, partindo de Manaus na sexta-feira, rumo à gravação do DVD do Boi Campeão de Parintins, no Curral Zeca Chibelão, tudo pronto. Vai ser o estrondo. Tudo certinho para gravação do DVD? Tudo certinho. A turma em peso indo de Manaus, os torcedores. Tem a caravana azulada saindo no navio Motor Parintins, já está fechado. Não adianta, se quiser, tem outros barcos para ir. Pode ir de avião também, porque o barco oficial do Movimento Marujada já está lotado. E a gente vai para Parintins fazer essa festa, gravar esse DVD especial para vocês. A farra começa daqui. Vamos mostrar então um pouquinho de música? Vamos lá. Vamos lá. Bate que bate, bate, coração azul e branco. Bate que bate, bate, coração azul e branco. No peito dessa galera que faz do canto encanto. No peito dessa galera que faz do canto encanto. Azul e branco da cor do céu, oi da cor do céu.
um diamante na aba do meu... Tá dado o recado então, Lili. Só o telefone para você levar o Caprichoso para sua comunidade, 9132-2280. Eu encerro a minha participação de hoje por aqui, Lili. Rubens, pelas participações e pelas informações. Nós ficamos por aqui, mas na nossa página você pode acompanhar essas e outras notícias. Participe do Amazônia TV, mande vídeos, fotos e sugestões de reportagens. E para enviar é só acessar as nossas mídias sociais. Quero agradecer a sua audiência e contar com a sua companhia amanhã ao meio-dia. Fique agora com o Globo Esporte. Uma boa tarde para você. Até lá. Balança e baila no compasso da toada. Oi, caprichoso é o tesouro desta ilha encantada. Oi, caprichoso é o tesouro. Mas você, amanhã, depois do Bom Dia Amazônia, assista agora Globo Esporte. Da cor do céu, oi, da cor do céu, um diamante na aba do